a gravação. Bom, iniciando a gravação. Bom dia a todos que nos acompanham aí, o pessoal está entrando, mas vamos iniciar aqui para a gente manter a nossa agenda, né? Hoje nós vamos falar aí do projeto de gestão de identidade e dos principais desafios que a gente tem para implantar um sistema de gestão de identidade. Então, temos aqui o Alexandre Pastore, que é da Grendene, que fica em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, né? O Murilo ainda não entrou, né? Ô, Daiane, vamos tocando aqui. O Murilo entra na sequência também, que também é lá da Grendene. Temos aqui a Daiane, que é da Dinamio. A Dinamio é a fabricante do Corpia, da solução de DM nacional aqui, e que foi implementado há alguns anos lá na Grendene. Então, vamos trazer um pouco do case e das principais dificuldades que a gente tem. Então, obrigado a todos os participantes, obrigado a todos que se uniram a gente aí. Espero que seja de bom proveito para todos e que, já dizendo que a gravação desse webinar a gente vai deixar depois disponível no canal da Mindsec no YouTube, e também vamos publicar no blog Minuto da Segurança para todos que acompanham o blog. E para quem não conhece ainda, minutodasegurança.blog.br é o nosso blog de segurança e privacidade. Convido a todos para conhecer e acompanhar lá. Obrigado a todos. E eu vou deixar, Daiane, se você quiser falar alguma coisinha de introdução, e aí a gente passa para o Alexandre. Então, agradeço, né, a presença e disponibilidade de a gente poder participar desse webinar junto com vocês. Acho que vai ser bem produtivo para todos nós, inclusive para quem está assistindo, que eu acho que uma das questões que acaba pegando de modo geral, né, às vezes não é ter uma ferramenta, assim, como é que todo o processo ali de implementação, de como as ações que são feitas por trás, né, por trás dos planos ali de uma solução como essa. Acho que vai ser bem importante aí as falas aí do Pastore, do Murilo nessa questão aí. No final a gente complementa também aí com como o Corpa consegue ajudar também. Perfeito. Obrigado, Daiane. Alexandre, o tempo é seu. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente, de falar um pouco de como foi o projeto, de como é a implementação aí, quais os desafios que vocês tiveram e ainda tem, né, Alexandre? Porque a gestão de identidade é uma coisa que não para, né? A É cada, um desafio a cada, contínuo. a cada sisteminha novo, a cada mudança tem que estar lá atuando. Então, deixo o tempo para ti. Obrigado novamente pela parceria e por estar aí com a gente. Obrigado, Kleber. Eu que agradeço aí o convite para participar. Só me apresentando, então, sou Alexandre, eu sou especialista em segurança da informação da Grendene, sou responsável pela segurança da informação corporativa da companhia. E gestão de identidade e acesso foi um projeto que a gente começou a discutir na companhia lá por 2014, já faz um bom tempo. Nós sentimos a necessidade muito grande de um sistema que conseguisse fazer toda essa gestão para nós, né? Que da forma que nós tocávamos na época, era uma forma um pouco mais, digamos assim, manual, né? Não tinha automação nenhuma. Nós tínhamos um sistema, nós chamávamos de SIS, um sistema que era uma espécie de helpdesk interno, onde todas as solicitações de acesso eram feitas através de chamados, né? Nós não tínhamos a informação normalizada dos acessos, né? Então, era no campo descritivo, eu preciso tal acesso, eu preciso do acesso ao drive tal, então, assim, ou a telas de sistema, né? Aí até conseguia marcar, mas usávamos algumas formas de solicitação de acesso, não eram as ideais até aquele momento, né? A gente sentia muita falta de um sistema para nos ajudar nesses aspectos. Como eu falei, a informação não era normalizada. Quando você pedia acesso a um recurso, a aprovação passava apenas pela aprovação do responsável da área de conceder o acesso.
às vezes era um recurso que não era nem da área, era um recurso de outra área, e o responsável, se ele dava aquele acesso, não era consultado a área que era proprietária, digamos, ou responsável daquele recurso. Então, eram vários desafios que nós tínhamos na época, e aí começamos a estudar, né, soluções de mercado de gestão de identidade e acesso, IAM, o IDM, mais conhecido. E foi então que, na época, eu não lembro bem ao certo como a gente chegou na dinâmica, tá? Eu acho que o nosso antigo gestor de TI, o Hernani, que recebeu, de alguma forma, não sei se foi o pessoal da TOTUS, por causa de Joinville, alguma coisa assim, que ele nos apresentou, tem o pessoal de uma empresa nacional que estava construindo um sistema de gestão de acesso e a gente chegou na Dinâmica na época. E a gente estudou várias ferramentas na ocasião, de solução de identidade, a maioria delas soluções estrangeiras, né? Mas a gente foi seguindo o barco, estudando e acabamos, na época, então, conseguindo fechar com a Dinâmica. Então, na época era o SGA, a gente continua ainda com o SGA, ainda precisamos fazer a atualização para o Cork, mas vem funcionando bem e nos ajudou em várias tarefas aí do dia a dia, tanto a questão de automatização da gestão de acesso, a questão de tirar um pouco de trabalho, porque como eram as ordens de serviço eram geradas para a TI, e a TI que cuidava disso, então, né, tinha uma interação muito forte com a TI, que precisava executar a concessão de acessos e tudo mais, e a gente conseguiu agora automatizar todo esse processo. Principalmente a questão também de integração com o sistema de RH, onde a gente já tem hoje todo o perfilamento pronto de todos os cargos, e agora com essa integração, o novo funcionário, à medida que ele é cadastrado na RH, já sabe qual o perfil de acesso dele, de acordo com o cargo que ele vai exercer de função dentro da companhia, né? Ô, Alexandro, dentro desse processo de seleção, você falou que você analisou várias ferramentas e vocês consultaram. Muitas das Uhum. ferramentas de IDM são externas, não são nacionais, né? A maioria Sim, delas, então tem sim. aí grandes nomes aí no mercado. Você podia comentar um pouquinho para a gente quais foram os principais fatores que levaram vocês a definir a solução? O que pesava mais para vocês para definir a solução de DM? A gente, na época, montou um formulário de requisitos, né? De vários aspectos que a gente levantou. A gente estudou, na época, soluções de identidade e acesso, né? Gestão de identidade e acesso. Foi catalogando quais os principais requisitos que a gente precisava para o nosso ambiente. E aí, juntando tudo isso, a gente fez uma planilha lá com pontuações e todos os requisitos que a gente precisava, e mais, claro, juntando tudo isso, o custo-benefício, né? E aí, fazendo essa avaliação de todos os requisitos, o que era contemplado, o que era essencial, o que era desejo, mas talvez não mandatório, a gente acabou, então, fechando com a Dinâmica, né? Você lembra de algum, assim, de cabeça que você possa exemplificar para os nossos audientes aí, para a nossa audiência? Você lembra, assim, de Nossa, cabeça alguma coisa? Eu lembro que a gente trabalhou junto, você até me chamou uma época antes quando no período de sim. seleção, mas eu queria que se você lembrar de algum. De fatores de decisão, deixa eu até pegar uma apresentação que a gente usou aqui. Eu vou citar alguns rapidamente aqui, Uhum, até de uma apresentação que a gente usou internamente de requisitos que a gente considerou e melhorou dentro do nosso ambiente, né? sim. Mas era, por exemplo, automatizar e agregar velocidade nas concessões, alterações e revogações de acesso, a responsabilização de prestação de contas, accountability, né? Então, toda a questão de cadeia de cadeia de acesso no requisito em relacionado a quem dá o ok, né, dentro dessa cadeia tanto do Workflow. superior,
workflow, tanto da questão do gestor imediato, quanto em ativos mais críticos, tem o responsável pelo ativo. Então, a gente conseguia fazer esse encadeamento de permissão de acesso. Prover mais rastreabilidade dos processos, né? Implementar um fluxo mais fluido de solicitações. Permitir, isso é bem importante, permitir a estratificação de revisão de acesso. Isso foi muito, muito importante para a gente, porque na época, como eu falei, quando a gente não tinha as permissões normalizadas, né? A gente tinha dificuldade de extrair um extrato de acesso, por exemplo, de um colaborador, por exemplo. Hoje a gente consegue fazer isso. Também colocamos para contribuir em relação à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, também nos ajudou nesse aspecto. Um outro fator bem relevante foi a questão de evitar o acúmulo de permissão ao longo da vida do colaborador, né? A gente sabe que é um dos problemas que se tem, se você não tem uma solução de identidade e acesso, fica difícil de você controlar esse acúmulo ao longo do tempo, que as pessoas vão mudando de função, vão progredindo dentro da companhia, e às vezes essa mudança pode trazer um acúmulo de acesso ao longo do tempo. E isso era uma das questões que a gente tinha também para endereçar com a solução. Permitir a maior independência dos usuários em relação à API, né? Por conta da automação do processo, né? Diminuir também a incidência de erro humano, já que o processo é automatizado, a gente consegue também diminuir esse fator. Um outro ponto importante também, a gente usa a questão de recursos, né, de acesso, também colocar valoração nesse recurso, né? Então, quando o gestor vai liberar ou não, decidir se ele libera ou não um recurso, ele também tem o valor daquele recurso, né, para a companhia, quanto que isso vai custar, né, qual é o investimento que está colocado naquela questão. E tinham vários fatores também que vinham da auditoria externa, né? Então, que foram coisas que foram sendo pontuadas, né? E a gente sabia que com uma solução de gestão de identidade e acesso, a gente conseguiria endereçar vários desses apontamentos. Eu lembro que a gente falou na época também da integração com os diversos sistemas legados que você tinha, né? AD, com outros sistemas do próprio sistema de RH, de trazer informações do RH direto de forma automatizada, mas também você ir nos CRMs, ir nos produtos em geral que você precisaria integrar, né? Essa parte também foi bastante relevante na decisão, né? Da facilidade, talvez, ou da capacidade de lidar com essas integrações de uma maneira mais simples, né? Todas as integrações dos plugins foram feitas internamente, a gente tem uma área de desenvolvimento interna, né, que ajudou muito nessa questão. Então, essa construção de plugins, onde fazia toda essa parte de integração entre o sistema do SGA, o Corp atualmente falando, com os sistemas que a gente tem integrados, foram todos construídos internamente e realmente não houve grandes dificuldades. Então, então, nesse aspecto, o Corp acabou te permitindo também, talvez tenha sido um fator, a capacidade de você ficar independente do fabricante para poder fazer isso, né? Porque você não dependeu da Corpia para fazer a integração. Você pegou o modelo standard que eles disponibilizam e você trabalha isso da sua forma, correto? Sim, o plugin foi todo construído por nós internamente. Claro que precisava no conhecimento interno do sistema destino de integração, né? Para fazer Sim. essa passagem de parâmetros, o que vai alterar lá no destino para depois trazer de volta a verificação, enfim, toda essa construção que a gente chama de plugins, né? Com sistemas foram integrados. Correto. E aí eu queria... É importante só citar, Kleber, a questão de como o sistema ele é integrado com o Active Directory do Windows. Isso também facilita muito, tá? Um aprendizado que eu levo para os demais quanto mais você conseguir integrar os teus sistemas, fazer o controle de acesso através do esquema do AD, melhor, porque daí você atua dentro do AD e o AD faz essa integração com o sistema
integrado. Isso E ele facilita repete bastante. tudo, né? Repete tudo. Exatamente. Aí, Então, aí faça a você... integração com a AD. Isso, porque aí Isso. você fica só com a marcação do acesso efetivamente do outro lado, né? Quer dizer, o Exatamente. usuário você gerencia através do AD, mas você faz a marcação dos grupos de acesso, ou dos acessos que você vai conceder no Exatamente. aplicativo do outro lado. Você deixa só isso para fazer lá na aplicação, né? Isso. Uhum, Claro, depende do sistema, né? Nosso ERP, por exemplo, que é o TOTOS, a gente fez a integração direto com ele, porque não tá. tinha essa integração com o AD. Mas sistema, se você conseguir, tiver sistemas que conseguem fazer essa integração com o AD, você faz, então, a integração dessa já com o AD, né? Para, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, através de controle de grupos, Sim. para servirem como controle de acesso dentro do sistema que você está integrando. Então, facilita É porque bastante. aí você joga no grupo e o grupo já está definido lá dentro da aplicação e Exatamente. vai direto. É, Claro, tem que ter eu acho alguns essa... cuidados só de delegation control, por exemplo, no AD, para você cuidar para que apenas aquele usuário que faz a integração do SGA ou do Corp com o AD tenha acesso para alterar, por exemplo, grupos que controlam o acesso, né? Perfeito. Então, dentro disso, vem uma outra coisa que eu tinha anotado aqui para te perguntar, porque uma das grandes coisas que eu vejo numa implementação de IDM é que você já tem um legado de acesso lá na tua aplicação, que Uhum. inclusive carrega sujeira, né? Que inclusive carrega os acúmulos. Eu chamo de sujeira os acúmulos ao longo do Sim, tempo, sim. e porque o cara saiu de uma área, foi para outra, mas não perdeu o que ele tinha, essa coisa toda. Como é que você viu isso dentro do projeto, dentro da Grendene? Como vocês trataram essa questão? Porque existe duas linhas, né? Existe uma que eu crio tudo novo, e a outra não, eu uso o que tem e vou limpando ao longo do tempo posteriormente. Eu integro, tenho um resultado mais rápido da implantação do IDM, mas eu fico com alguma sujeira que eu carrego do anterior e vou fazer essa sujeira, eu vou limpar essa sujeira depois. Qual foi a estratégia de vocês a esse respeito? Como você viu e qual foi o melhor jeito que vocês encontraram? Esse acho que é o maior desafio da implantação de uma solução de identidade e acesso, né? Então, começar pelo inventário de acesso atual, né? Então, o que a gente fez? Criou scripts e rotinas para a gente conseguir levantar todo o inventário de acesso dos colaboradores atualmente, né? Atualmente, que eu digo, na época onde a gente estava implantando. Então, criamos uma forma de inventariar o acesso, geramos várias planilhas, então, com todos os acessos que cada colaborador tinha, por área, né? Por área, por unidade de negócio. E aí, então, a gente fez o quê? Pediu, né? Fizemos uma espécie de comitê em cada área, onde o pessoal fazia uma revisão desses acessos. Ó, isso pode ficar, isso não precisa, isso daqui tá mais. Aí depois a gente foi para o trabalho, então, de normalizar essa informação. Ou seja, tudo aquilo que era comum da área, colocava no perfil da área, e aquilo que era mais individual, a função, colocava no perfil da função. Então, a gente foi encadeando, né? Então, acessos que eram comum, perfis que são de comum à área, para perfis que são comum à função, e assim sucessivamente. Esse foi o Perfeito. maior trabalho. E aí você tocou num outro assunto importante também, que eu acho que é uma definição logo de startup de projeto, né? Local função ou local cargo, né? Eu sei que a Grendene tem uma característica de chão de fábrica muito forte. Eu queria que você comentasse também a decisão tomada nesse aspecto. Sim. Na verdade, assim, a gente tem que focar muito mais na função do que no cargo, porque é a função que realmente vai carregar os acessos que tu precisa para executar a tua tarefa, né? Então, mas a gente usou uma relação entre o que a gente chama de local de trabalho, que é a lotação, versus função. Então, Uhum, porque assim, eu posso ter pessoas com a mesma função em lotações diferentes que não executam exatamente a mesma função. Então, a gente teve que fazer essa equação, né? Lotação, função, né? E aí, então, determinar quais eram os acessos necessários. A gente tem, por uma característica do nosso negócio, a gente tem muita gente com função, por exemplo,
na área fabril, tá? Não é todo mundo que tem acesso a sistemas, por exemplo. O pessoal mais de chão de fábrica, de esteira, esse tipo de coisa, não tem essa necessidade de acesso a sistemas. Mas a gente tem um outro pessoal que, sim, mesmo na área fabril, tem necessidade de acesso a sistemas de informação da companhia, e que às vezes também a gente tem um problema de transferência, tá? O pessoal às vezes está num setor, depois vai para outro setor, e a gente tem que tomar cuidado com toda essa questão de execução de função numa lotação, depois quando muda de lotação para outra lotação. Então, a gente buscou automatizar todo esse processo e ajudou bastante. Você tem, dentro dessa característica da Grendene, você tem uma proximidade muito grande de função com o cargo, né? Por causa dessa parte principalmente nessa parte do chão de fábrica, né? Sim, sim. Tem muita regulação em cima disso, né? Uhum. Isso eu acho que é um ponto interessante, porque uma das coisas que você também citou aqui é a interação com o sistema de RH, correto? Sim. Você tem um sistema do RH que despeja isso num arquivo, todas as mudanças durante o dia, e aí o sistema lê isso e executa. E o que você tem no RH é nome, lotação, cargo, né? E tem que haver um certo relacionamento disso com a função para você poder automatizar o máximo possível, porque quando você não tem essa relação direta, você vai ter que deixar disponível esse local função, esse perfil local função, para o gestor pedir e solicitar o que ele vai estar lá. Mas no caso de vocês, eu acho que essa integração também facilitou bastante uma boa parte da automação que vocês têm hoje, correto? Sim, integração com o sistema de RH ela é fundamental, né? Porque o sistema atualmente, o que que ele faz? Ele tem vários triggers que são acionados a partir da mudança que acontece com o sistema de RH, né? Então, se alguma pessoa, por exemplo, houve uma mudança de cargo, né? O Uhum, sistema ele vai detectar isso, né? Eu não lembro agora ao certo se ele roda uma ou duas vezes por dia, mas ele vai detectar essa mudança e vai criar no sistema uma solicitação pedindo a mudança, por exemplo, de cargo. Onde o que vai acontecer? Ele vai desprovisionar todo o acesso que ele tinha anteriormente e vai provisionar todo o acesso novo de acordo com o perfil do novo cargo, ou de correto. mudança de lotação, ou seja lá o que for. Correto. Quer dizer, se ele manter o mesmo cargo, mas foi para outra lotação, mudou. Se ele mudou de lotação ou manteve na lotação e mudou o cargo, também mudou todo o perfil ali do que você está integrando, né? Depende como vai estar parametrizado lá, né? Se a mudança Isso. se a máscara de mudança de lotação, por exemplo, surtir algum tipo de mudança de acesso, sim, aí ele faz toda essa mudança. Você citou aí a máscara de lotação, né? Hum. Como foi a preocupação de interação com o RH? Porque você ficou totalmente, com uma implantação de DM, não você, mas uma implantação de DM fica totalmente dependente da qualidade da informação do RH. E se o RH resolver mudar um código de departamento sem avisar, vai te causar um problema imediato lá na frente, né? Então, Uhum. você teve essa preocupação, qual foi, pegando isso, qual foi a preocupação? Eu sei que você estava à frente do projeto, na coordenação, qual foi a preocupação disso em relação às áreas da Grandene? Como vocês comunicaram? Quais foram as principais preocupações nesse aspecto? Acho que até tu te lembra, né, Kleber? Foi uma discussão bem grande essa questão de máscara de lotação, porque a gente Sim, precisou padronizar isso, né? aham, Então, a gente revisou como é que estavam esses códigos de lotação e padronizou de uma forma que a gente conseguia manter isso ao longo do tempo sem nenhum tipo de problema de integração, né? De uhum. integridade de informação, digamos assim, que pudesse trazer algum tipo de efeito colateral dentro do sistema de gestão de identidade e acesso.
Sim. E aí você fez essa padronização junto com ele, você fez trabalho de comunicação dentro para toda a Grandene, não só para o RH, treinamento, inclusive para o RH, porque você tem Uhum. que ir lá, ó, tô padronizando, mas você não pode mudar depois, né? Essa coisa toda. Exato. Teve todo E esse você teve que alinhamento, né? isso, e você teve que fazer essa comunicação também para os gestores, ensinando os gestores, ensinando todo mundo. Eu lembro que você tem aí mais de uma planta, né? Você tem planta em Sobral, você tem planta em Farroupilha, você teve que agir, inclusive, nessas plantas em termos de comunicação e ensinar o povo a trabalhar, porque é uma nova cultura, né? Sim, sim, a gente teve um trabalho bem grande nessa questão de comunicação com todas as áreas. Assim, a gente foi implantando, a gente quebrou toda a implantação por área, né? Por área, tanto por planta de cidades, quanto dentro dela, daí a gente foi quebrando por setor. Então, a gente tinha uma reunião, um kickoff com todas as áreas, com cada área que a gente foi fazendo a migração, envolvemos os usuários chaves e a liderança de cada área, e a gente fazia esse kickoff, explicava como é que ia funcionar, e aí foi fazendo começamos sempre pela questão de levantamento dos acessos, né, que eu tinha falado antes, o inventário, aí depois a gente criou um cronograma dentro de cada área, então, a partir do inventário, aí depois tinha um outro ponto, daí um checkpoint daí de avaliação dos acessos, né? E aí, por fim, batia o martelo de quais eram os acessos corretos por perfis de carga ou lotação, e aí passava para a implantação. Então a implantação sua foi faseada, né? Você Foi foi faseado. por planta e por área, né? Então planta, Aham. área, então o sistema também te permitiu fazer essa implantação faseada. O mais E difícil, o desafio disso foi conviver, né, em no algum paralelo, conviver no paralelo por um bom tempo aí até a gente conseguir finalizar tudo, mas esse foi sim, o maior desafio, né? Porque tu acaba tendo que ter esse paralelismo aí entre o sistema legado e o sistema novo, né? garantir a integridade nesse paralelo é bastante complicado, né, Alexandre? Complicado. Não podem É, acontecer coisas que afetem aquilo que já foi, por exemplo, virado, né? Já isso. foi convertido. E assim, para a gente caminhar aqui para o final da tua parte, para eu passar as palavras aqui para a Daiane. Eu queria que você comentasse um pouquinho assim, quando a gente até brincou que é o kit boas-vindas, né, que a gente criou. Uhum. Eu queria que você comentasse um pouquinho do porquê, o que é e o porquê do kit boas-vindas, e o que que de cara registrou no RH, o que que de cara você faz e o que que fica pendente pro gestor na sequência. O kit boas-vindas foi uma forma que a gente encontrou para integrar, digamos assim, os novos funcionários dentro dos sistemas, de todo o acesso que ele precisa ter, né, quando entra para a companhia. Então, o que que a gente fez, né, através do sistema de RH, por isso que é importante a integração toda que acontece, né, o SGA cria um e-mail de boas-vindas para o novo colaborador, né, como ele já entra com, porque existe o perfil, como eu falei, a gente tem vários níveis de perfis, né? Tem um perfil global, por exemplo, onde todo colaborador tem, digamos, uma caixa postal de e-mail. Então, faz parte do perfil padrão e global. Então, ele já recebia uma caixa postal e o gestor dele imediato recebe um e-mail avisando, ó, novo colaborador fulano de tal está entrando na companhia, ele tem tal cargo, tal perfil, tudo mais, as informações, e ele passa daí o seguinte primeiro acesso para ele poder dar as boas-vindas ao colaborador e entregar, então, aquela senha inicial de acesso, onde, a partir daí, ele já troca a senha quando ele acessar a primeira vez o login de rede e já está integrado dentro dos sistemas com todos os acessos necessários para ele poder executar suas tarefas. E aí, na sequência, são concedidos os outros perfis com os acessos sistêmicos da função e da alocação que ele vai fazer, é isso? Pelo menos o básico ele já recebe logo Logo de cara ali. inicialmente, e aí depois, se precisar algum item avulso, aí ele pode solicitar. Todo mundo pode solicitar dentro do sistema, né? Porque Uhum. tem a cadeia de aprovação. Como eu falei antes, depende da criticidade do acesso. Se é um acesso mais simples,
basta a concessão do acesso do gestor imediato. Se é alguma coisa mais crítica, tem que passar também pelo aceite do acesso, né, a concessão de acesso do responsável daquele, daquele ativo, né? Isso. Ou seja, não basta pedir, né? Tem que o dono do Sim, ativo sim, tem que aprovar que seja dado aquele perfil ali, né? exatamente. Perfeito. Bom, para todos aqui que estão nos acompanhando no webinar, nós estamos aqui com Alexandre Pastore, CSO da Grandene, que implantou aí a solução que foi renomeada. Algumas vezes vocês vão ouvir falar de SGA pelo vício, né? Que a gente sempre fala SGA, mas o nome foi renomeado há uns 2 para 3 anos atrás para Corpia. Então é a solução que temos hoje implantado na Grandene. Então, Alexandre, obrigado. Nós vamos ainda trocar mais um bate-papo aqui e eu vou passar agora para a Daiane e vou deixar para todos que estão aqui no webinar conosco, vocês têm o chat disponível. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim, a Mindsec, ela é parceira da Corp aqui, nós somos revendedores do Corp, nós também auxiliamos na implantação e na confecção aí dos trabalhos de perfilamento. Estamos aqui com o Alexandre Pastore da Grandene e estamos com a Daiane Bauer, que é do Corpia. Ela vai agora assumir o posto aqui, falar um pouquinho do coisa e se todos, eu estou aqui de olho no chat, se tiver alguma pergunta, a gente interrompe aqui e faz para o Alexandre ou para a Daiane. Bem, Daiane, o tempo é contigo. Ah, legal. Obrigada, Pastore, pelos depoimentos também, Kleber. Bom, eu já comentei, né? O Kleber já comentou também, eu faço parte aqui do time comercial do Corp. Eu vou apresentar aqui para a gente também poder direcionar o nosso bate-papo um pouquinho de como hoje a Corp consegue apoiar, né, nessa questão de implantação também. Acho que é uma dúvida que sempre acaba surgindo, né, no dia a dia, como é que faz, o que uma solução dessa também pode dispor, né, e apoiar aí no dia a dia. Então, hoje, né, o Corp, ele faz todo esse suporte, né, na parte de gestão mesmo de acessos. A gente tem alguns produtos no nosso portfólio, né, que acaba ajudando não só na parte de gestão de acessos, que a gente vai falar um pouquinho mais aí com o Kleber, com o Pastori também a fundo para vocês em seguida, como também outras soluções, né, como o Password Reset, que permite ali o reset de senha sem a abertura, né, de chamados, o Corp Access Review, que até como o Pastori comentou, né, eu acho que uma das questões, às vezes, é a questão de revisar esses acessos, não só dispor e retirar, mas também fazer a revisão desses acessos, que é uma questão bem importante, né? Então, a gente tem soluções que ajudam nesse sentido também para verificar quem realmente tem acesso ao que deve ter, né? Eventualmente até criar campanhas específicas por área, por sistema, por perfis, né? Além de também a gente ter o Corporate Portal aí que ajuda na centralização de links. Uma questão, voltando para o IGA, né? É importante entender como funciona uma solução dessa, né? Como o Pastori comentou, o Kleber, acho que normalmente a gente visualiza como uma plataforma que passa toda a parte de gestão de acessos, mas a gente tem que entender que ela, desde o início da jornada do colaborador, ela já pode automatizar toda essa parte de criação dos acessos, né? Então, mantendo todo o controle em um só lugar. Principalmente acompanhar toda alteração que ocorrer em caso de promoção, mudança de área, desligamento, até para não acontecer a questão de acessos legados, né? Muitas vezes aquele colaborador que entrou na empresa, ele passa por tantas áreas, vai recebendo tanto acesso que no final ele tem mais acessos do que qualquer outra pessoa. E uma solução dessa acaba auxiliando nisso para que realmente ela tenha acesso só ao que deve ter. Então, o Corp, né, uma solução de o que ele vai fazer? Ele vai se conectar com o sistema de RH, que quando o RH cria um novo colaborador lá dentro do sistema dele, ele acaba o Corp puxa essas informações conforme o perfil, né, e vai entregando todos os acessos.
Hoje a gente tem aí que alguns exemplos, né, de plataformas que acabam ajudando, que acabam podendo se integrar, né, aqui é só exemplificativo, existem outras plataformas que permitem algum tipo de integração, a gente traz para junto do Corp, e aí o colaborador recebe aí em poucos segundos os acessos, né, que ele realmente precisa ter. Então, até inicialmente, o gestor imediato que acaba recebendo o primeiro acesso com uma senha provisória e depois acaba liberando ali para o colaborador poder fazer as suas trocas e ter realmente no primeiro dia, nos primeiros momentos, já todos os acessos que ele precisa ter. E a TI fica mais responsável, né, pela parte de gestão aí e governança. Hoje a gente tem nesses pontos abordados ali pelo pastor e que aconteceu na Grendene, né? Então hoje a gente consegue trazer tudo dentro de uma plataforma, toda essa parte de criação mesmo de usuário, né? Desde a criação, modificação, liberar um acesso, ele já tem um usuário criado, mas precisa ter mais um acesso, às vezes, dentro do RP. Então, tudo isso a solução vai apoiar e documentar principalmente, né? Tudo que passa por dentro desse perfil, ele acaba auxiliando, né? Acaba registrando esses logs para que você possa consultar às vezes. A gente tem aí os fluxos de aprovação, né? Muitas vezes acontece de ser feito tudo por planilha, então, quem que vai liberar aquele acesso? Olha numa planilha lá atrás e verifica quem que vai poder liberar aquele acesso. Isso trazendo tudo para dentro de uma plataforma desse sentido, uma solução, nesse aspecto, você consegue já padronizar, então precisa liberar um acesso a um RP, esse colaborador já vai ter o pedido desse colaborador já vai seguir um fluxo de aprovação, primeiro pelo gestor, depois segue para o owner, né, daquela aplicação, para que realmente aprove ou não aprove, mas que fique documentado também que houve essa solicitação, tudo por dentro de uma plataforma. A gente consegue ainda fazer um controle aí um pouquinho melhor também de quem daqueles equipamentos. Às vezes não só aplicações, né, de sistemas, mas também um headset, um celular, um notebook, que precisa ter algum tipo de liberação de acesso também, alguma liberação chave de servidor, e precisa ter esse controle, principalmente para quando ocorre um afastamento ou mudança de cargo, ou até mesmo o desligamento desse colaborador. Com isso, a gente consegue ter um maior controle, maior agilidade até para uma tomada de decisão, às vezes de resgatar um notebook de quem estava em home office, precisa resgatar um celular corporativo, então já fica ali, já sai o workflow diretamente para as áreas responsáveis também. Com isso, até falando um pouquinho, né, de home office, desse trabalho, a questão de trabalho híbrido, então a gente também, além dos sistemas, né, controle de VPN também, de Wi-Fi, telefonia, e não só para essas, mas como para as aplicações, o tempo que vai ser disponibilizado aquele acesso para aquele colaborador, onde é possível fazer esse controle, por exemplo, de vou liberar por 10 dias, vou liberar por 5 dias, vou liberar por 60 dias, né? Ou suspende e não vai ter mais acesso àquela VPN, por exemplo. Então, isso fica muito mais tranquilo, até para o gestor poder fazer, a TI, com pequenas ações ali, o próprio colaborador ele faz a solicitação e segue dentro do workflow ali a aprovação e tudo flui de uma forma mais rápida, né? Sem precisar ter alguém lá executando, pedindo informações de outras áreas para ver se pode, não pode, por quanto tempo pode, né? Então acaba agilizando aí todo o processo também. A parte de atestação, né, a questão de revisão de acessos que até comentei, o próprio Grendene também já acabou utilizando, acaba necessitando também, como muitas empresas que hoje passam por auditorias internas, externas, tem um setor ali específico para controlar, né, essa parte de gestão de acessos, entende a necessidade de ter uma revisão não só para aplicações ERP, né, que muitas vezes o próprio ERP já disponibiliza uma parte de revisão de acessos, mas para sim, para tudo que engloba aquele colaborador.
Então, a gente consegue fazer essa revisão, né, não apenas com scripts e linhas de comando, mas sim fazer um módulo, né, específico para poder fazer essa revisão de acessos para testar e verificar se realmente o colaborador deve ficar ou não, podendo até fazer essa remoção de uma forma mais automatizada. Então, se ele não deve ter acesso, o sistema já vai lá, pode configurar, né, para retirar esse acesso específico. Se não, já pode, continua, depois verifica, faz uma análise mais profunda se aquele colaborador precisa ter aquele acesso mesmo. Então, com a revisão de acessos, é possível até fazer essa parte, né, de criar campanhas específicas, então, por área, por gestor, né, por aplicação, às vezes precisa que um sistema específico, uma licença precisa ser revisada para todo mundo, para verificar se realmente todo mundo está usando, não precisa mais usar, ou se estão com as licenças corretas. Então, isso o Corpo pode fazer essa revisão e, né, e onde o gestor vai poder alimentar, verificar um a um. Muitas vezes que a gente tem observado clientes comentando, né, sobre a questão de revisar em planilha e muitas vezes tem que revisar tudo de uma vez só. E tendo uma solução que consegue te ajudar, né, numa revisão mais pontual, vai verificando aos poucos, acesso por acesso, colaborador por colaborador, de forma gradual, acompanhando o percentual até de término desse trabalho e sendo lembrado também de uma forma mais automatizada de que, olha, precisa revisar aqueles acessos. Então, isso facilita muito no dia a dia de quem está na TI, de quem é o owner, né? E quem é o gestor ali que precisa fazer aquela revisão também. Então, é transparente, é tranquilo, é intuitivo para poder fazer essa revisão também, né? Hoje a gente verifica até a questão, como eu até comentei, sobre a questão de módulos específicos, sobre RPs que permitem essa revisão, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que a gente não trabalha só com RP, a gente tem N acessos junto ao AD, junto a grupos de e-mail, por exemplo, também, que às vezes a gente acaba trocando de área e esquece algum colaborador em algum grupo de e-mail lá anterior da área dele. Então, tudo isso a gente consegue facilitar e até para não ocorrer esses esquecimentos ou a revisão desses acessos. Muitas vezes, né, quando há a troca de cargo, a solução de GA ela já vai fazer isso, ela vai verificar o que aquele colaborador vai ficar de acesso, o que ele vai ter de novo acesso, e o que ele ganha de novos acessos. Mas também, muitas vezes, aquele perfil já teve alguma mudança naquele dia a dia, o gestor acabou não avisando a TI, então a revisão também faz parte da rotina e pode ser feita de forma periódica, de forma automatizada, para sempre estar lembrando de fazer essa revisão também. Então, é até algo bem interessante aí, né? Até para criar essas campanhas específicas, às vezes, principalmente até quando troca um gestor de área, porque às vezes ele movimenta todo o setor e precisa fazer, né, revisar todos aqueles acessos para verificar se aqueles colaboradores realmente devem continuar tendo aqueles acessos mesmo. Daiane, Sim? você falou agora há pouco sobre a questão do, da integração aí do Corpia com todos os produtos, e eu vendo ali na tela anterior, ele coloca também algumas coisas em relação a itens ali, ó, de chaves, fone de ouvidos, cadeira. Eu queria que você, antes de você seguir, eu queria que você comentasse, primeiro, se eu tiver, com que o Corpia se integra, e Uhum. se eu tiver um sistema meu legado, como é que eu ponho ele dentro do Corp? Como é que o que que o Corp me permite em integração, né? Uhum. Seja com sistemas de RH, seja com aplicações, seja com qualquer outro, ou até mesmo com uma que eu tenha que seja legado meu. E eu queria que você comentasse também na sequência o que que é essas questões aqui, ó, cadeira, smartphone, fone de ouvido, isso aqui não é sistema, né? Então, Não pode é. ser uma novidade para todo mundo aqui também que tá nos acompanhando aqui no webinar. Então, eu queria que você, primeiro, comentasse essa questão sistêmica e depois comentasse esse pedacinho aqui para a gente, por favor. Claro, assim, o Corp ele normalmente ele se integra com o sistema de RH, então, por exemplo, pode ser um sistema próprio ou um sistema aí conhecido, né, de sistema de RH, e ele vai, onde o RH
faz os cadastros lá dentro do sistema dele, então para o RH, ele quase nem, infelizmente, ele nem sabe que o Corp existe, né? Mas ele vai cadastrar lá dentro do sistema de RH um novo colaborador. Então, o Corp, por meio de suas APIs, ali ele vai fazer, ele vai puxar essas informações e vai fazer a liberação dos acessos junto à RP, junto ao AD, junto ao e-mail, junto a pastas compartilhadas. A gente tem SAP, tem sistemas como ServiceNow, tem sistemas como ah, sistemas específicos de áreas, às vezes o marketing lá utiliza um sistema específico, o RH também, às vezes, tem outros sistemas, além do sistema de cadastro colaborador, o RH tem os sistemas lá de engajamento, por exemplo. Tudo que permite algum tipo de integração, o Corp vai poder se integrar ali e vai receber essas informações, quais são os perfis, né, que aquele colaborador vai ter, vai poder ser liberado. Liberando esses acessos. Para eu receber essas informações do RH, obrigatoriamente o sistema de RH necessita uma integração de command and control ali, de falar com ele, ou o Corp tem flexibilidade o suficiente para receber essas informações de alguma outra maneira, talvez através de arquivo, através de uma coisa vinda de lá para cá e não só daqui para lá? Uhum. Ele tem sim, ele não precisa necessariamente estar até integrado com o RH, porque a gente tem aí os terceiros, por exemplo, né? Os terceiros Uhum. normalmente eles não estão lá dentro da lista de colaboradores, mas também são pessoas que a gente precisa ter algum tipo de controle, né, sobre o que eles estão acessando. Às vezes uma contabilidade que vem trabalhar temporariamente, a área de TI tem um projeto ali que vai precisar de alguns terceiros também. A gente faz, é possível fazer esse cadastro também dessas pessoas para que realmente todas as pessoas que têm algum tipo de acesso estejam ali. Então, eles podem ser feitos de forma manual, podem puxar essas informações pelo sistema de RH, ou também ele pode receber, né, de outras formas ali, por meio de banco de dados, os arquivos TXT ali, as informações para que o Corp receba esses dados e faça esses cadastros. Da mesma forma, o RP. Muitas vezes a gente tem aí um RP antigo, um RP próprio, legado, às vezes o fabricante, né, já não dá todo aquele suporte possível ali, a gente vai interagindo ali para que a gente consiga de alguma forma, né, essa é uma das flexibilidades do Corp, conseguir integrar de alguma forma os acessos ali para que a gente consiga automatizar o máximo possível, né? Tá. A Quando você, então, para mim, está claro que eu consigo essas informações de entrada de diversas maneiras, que o Corpia me permite recebê-las de diversas maneiras, não somente através de API. Eu posso ler, como você falou, um banco de dados, um arquivo TXT ou qualquer outro sistema de entrada. E na saída, quando eu vou falar com as aplicações, é, se a aplicação me permite uma API, eu falo através de uma API. Se ela não me permite através de uma API, como é que eu falo com a minha aplicação? Tem alguma limitação na minha aplicação para onde eu vou lá conceder o acesso? Como o Corp, qual a limitação que é possível ou que possa existir do Corp falando com as aplicações para fazer a concessão de acesso? Uhum. Assim, no mundo ideal a gente tem as APIs, né? O Corpia hoje ele já vem com vários plugins prontos, então para os principais sistemas de mercado, né? A gente tem a SAP, o TOTUS, né? Entre outros. Quando ele não tem, né, a API, a gente tem aí a parte de banco de dados, envio de arquivos de texto também, e mesmo assim a gente consegue ali cadastrar, né? Caso precise de algum tipo de aprovação, precisa fazer esse cadastro, a gente também faz. E assim, o teu sistema não permite nenhum tipo de integração, mas eu preciso ter algum tipo de controle. O que ele pode fazer? Hoje, né, as empresas têm aí os sistemas de chamados, então ele pode abrir um chamado diretamente com, né, para a TI, onde a TI pode executar, às vezes, ou direto com um fabricante, às vezes é um terceiro que libera esses acessos. Então ele pode abrir um chamado direto com essas empresas também, que delas dando o ok, o Corp volta para o Corp dizendo, olha, esses chamados estão, tá ok, né? Esse chamado foi concluído com sucesso,
vamos deixar registrado aqui que esse colaborador tem acesso, até para que, principalmente quando ocorre o desligamento, eu acho que uma das preocupações maiores é quando a gente fala em desligamento de colaborador, né? Também vá uma abertura de chamado para que seja tomada alguma ação. Isso quando a gente fala, né, que não tenha, do outro lado, não permita nenhum tipo de integração, às vezes depende de algum fornecedor estrangeiro ou alguma outra implicação ali. Mas normalmente qualquer tipo de possibilidade ali que ele tenha de integração, o corpo acaba se integrando, tá? Consigo simular também? Se for um sistema web, por exemplo, eu conseguiria fazer tipo uma simulação de tela e fazer um scriptzinho que vai preenchendo campos numa tela, também é possível. Uhum. Isso mesmo. Ok. E a minha segunda parte da minha pergunta, que é essa questão aqui, ó, como é que eu faço uma gestão de acesso para um smartphone? O corpo, porque assim, uma das coisas que a gente tem aí sobre o guarda-chuva da TI, muitas vezes é algumas questões de equipamento e até para o próprio gestor, né? Ali conseguir acompanhar o que está sendo entregue. Com essa questão de home office, muitas vezes ou pegou um atestado, ficou um pouco gripado, o colaborador vai para casa, avisa o gestor que levou o headset, o notebook, mas não avisa mais ninguém. Então, com o corpo ele consegue trazer esse tipo de informação, né? O próprio gestor, o próprio TI consegue trazer, como se fosse uma lojinha, então vai lá, faz a compra, né, do headset, coloca lá na conta do colaborador, para que quando esse colaborador eventualmente ficar afastado por mais tempo, ou até ele vir a ser desligado nesse meio tempo, saiba que ele está com aquele equipamento. Então a gente viu que era uma demanda junto aos clientes, né, não só cuidar de acessos, de aplicações, IAD e sistemas em si, mas também desses pequenos detalhes, né, de um cartão corporativo, do headset, que eu acho que hoje é o equipamento mais comum que o pessoal leva na mão, assim, é uma câmera, um notebook, ou até mesmo, às vezes, a gente já observou até para carro, né? Às vezes o carro corporativo precisa ter algum tipo de controle ali também, é possível incluir. Entendi. Então aqui é como se fosse um controle de ativos, ou seja, o que está na mão do usuário, se aquele usuário sair, o que que eu tenho que pedir de volta, é isso. Isso mesmo. E isso Porque liga como... com uma... Oi? Pode falar. Isso porque daí muitas vezes quando acontece lá no desligamento, né, então o RH às vezes acaba, sabendo comunica o desligamento para TI. Às vezes até chegar às vezes em outras áreas que fazem a gestão desses tipos de equipamento, lá se foi 1, 2, 3 semanas, e aí o colaborador já fez toda a sua rescisão, e até recuperar esses equipamentos às vezes é um transtorno para todas as partes, né, então gera uma insatisfação também. Então quando é comunicado de uma forma mais imediata, acaba trazendo isso até para uma questão de organização, né, e facilidade até para retomar com esses equipamentos também, né. Tá bem. E o Alexandro comentou um pouco antes aqui com a gente a questão de custo, né? Então, se eu Sim. tenho aqui um insight aqui de gestão de ativos do que está na mão do usuário, isso também valeria não só uma questão de físico, né, smartphone, cadeira, mas pode ser uma licença, por exemplo, né, uma licença de um project, por exemplo, que é cara, né, e que eu sei Isso que mesmo. está na mão do cara, e eu posso também atribuir valores ali para tirar um listado disso e saber um custo. O Alexandre comentou agora há pouco da importância dessa questão de valoração também, né? Sim, até para, por exemplo, não só de licenças, licença de aplicações ali, né? Muitas vezes a gente acaba do Office 365, do Google, do RP, tudo a gente acaba hoje, quase tudo é para o usuário, né? Então você consegue acompanhar os trazendo esses valores para o corpo, então você tem ali uma visão geral de quanto aquele colaborador tem de custo, né, com aplicações de TI. Você trazendo esses equipamentos também você pode valorar também além de outras análises, por exemplo, de setor, o quanto aquele setor específico tem de custo. Muitas empresas, às vezes até de grandes portes, ainda não conseguem separar todas as licenças
por exemplo, por colaborador, e como no corporate você já está separando ali de forma tranquila, né, por conta da liberação de acessos, colocando o valor, você já tem uma visão ali geral de quanto é o colaborador, quanto é a área, ou quanto é de custo daquela licença específica também, né? Então, você tem essas visões aí que facilitam até para uma gestão, às vezes uma redução de custo, ou até um alinhamento de sistema, de licenças, né? Que daí o Tá, Access Review também ajuda nessa ponta também. tá bem. E então, voltando agora para as aplicações e deixando você seguir com a coisa, senão daqui a pouco a gente acaba o tempo aqui. Tranquilo. A gente falou de diversas aplicações aqui, a maior parte a gente cita aplicações que são internas. Como é o Corpia em relação à integração com sistemas em nuvem, né? Sistemas de plataformas da Microsoft, do Google, da Azure ou da AWS ou outros aplicativos que eventualmente sejam SaaS e eu precise gerenciar. Como que é isso? Uhum. Essa gestão ela acontece da mesma forma, né? Tem ali a parte de integração mesmo, que é específico, né? Daí para essas funcionalidades, mas depois que é feito esse conector, tudo isso de qualquer forma entra como se fosse mesmo uma lojinha ali, e o colaborador vai poder selecionar os acessos que ele precisa, caso ele não tenha, então isso é no dia a dia dele, e se ele já está lá dentro do perfil dele que ele precisa ter aqueles acessos específicos, inclusive grupos de e-mail, o SharePoint, acesso às pastas, né, que muitas vezes o pessoal precisa ter ali dentro, tem todo o seu arquivo está dentro do SharePoint, então ele também vai se integrar dessa forma e liberar os acessos como precisa ter ali, ou seja, conforme o cargo, o perfil, ou às vezes uma solicitação avulsa, né, daquela aprovação que também segue ali o workflow de aprovação. Então, o Corpia também se integra com a nuvem. Isso Com os mesmo. aplicativos de SaaS também Uhum. estão incluídos na gestão aí do Corpia, correto? Estão, sim, correto. Perfeito. Bom, eu não sei quanto mais você tem aí da tua apresentação, desculpa ter cortado, mas eu dei uma acelerada aqui em alguns itens que eu acho que é importante para o nosso público aqui conhecer. Uhum. Então, eu queria que você rapidamente finalizasse e comentasse com a gente também, após a finalização do que você tem aí, o roadmap, o que que a gente pode esperar do Corpia para frente. Muito se fala do Corp auxiliar, você já falou um pouco aqui que é coisas recentes, né, da recertificação de acessos, que é muito importante, né, é um processo bacana e uma demanda muito grande para um IDM, mas também tem as pontas que a gente falou aqui com o Alexandro, por exemplo, do meu sistema legado ter um monte de sujeira lá, eu sei que tem coisas aí que o Corp tá tentando montar para um roadmap, então eu queria que você caminhasse para a sua finalização e também comentasse um pouco do que a gente pode esperar do Corp aí para frente. Uhum. Não, tranquilo. Até o que a gente estava aqui previsto, né, para a gente falar um pouquinho, é que muitas vezes, quando a gente fala de uma solução, né, de IGA, uma das preocupações sempre é com o que o colaborador já está, com aqueles colaboradores que já têm os acessos, né? Então, o Corp hoje ele facilita, né, essa entrada dessas informações para que ele já tudo que aquele colaborador já tenha de acesso, a gente já consiga manter, pelo menos ele conseguir começar a trabalhar os novos acessos dentro do Corpia também. Então, a gente traz todas essas informações de mapeamento aí, que a Mindset está aí para ajudar também os clientes nessa questão. E a gente também, né, além de auxiliar em toda a parte de configuração, parametrização, hoje já contando aí um pouquinho do segredo aí do nosso roadmap, até facilitando essa parametrização até pelo próprio cliente, para que ele possa fazer essas alterações conforme a necessidade da empresa dele, da política da empresa dele, então de uma forma mais tranquila também. Então a gente acaba disponibilizando sempre, né, aí a parte de treinamento, sempre pensando em documentação, acho que não tem como pensar em tecnologia sem ter tudo isso documentado, do que era, do que ficou, né, dos acessos, e sempre dar esse suporte. Hoje no Corp a gente tem, né, um dos nossos módulos mais recentes é essa questão do Access Review,
Acho que é um dos pontos mais importantes que a gente buscou conhecer junto com os clientes as necessidades, então a Access Review é uma delas. A gente tem se aproximado cada vez mais dos nossos clientes para conhecer realmente as demandas do dia a dia e trazendo, né, esses benefícios para essas oportunidades, né, para dentro do corpo. Acho que isso é fundamental também. E a gente tem buscado aí diversas formas, entender, né, todo esse processo e alinhando principalmente as novas demandas junto à questão de LGPD, compliance, auditorias, né, que trazem aí uma infinidade de relatórios para a TI acabar dispondo. Então, o Corpa facilita também nessa questão até para a organização desses relatórios, tá? Acompanhar o passo a passo aí da entrada do colaborador até a saída dele é fundamental, e a gente sabe que o Corpo ajuda, né, nessa integração entre os setores, as informações aí, trazendo uma jornada sensacional, não só para o colaborador que está ali, né, no dia a dia, mas também para aqueles que acabam se envolvendo no dia a dia ali do processo. Então, hoje a gente tem aí no roadmap, né, a gente tem a parte de APIs, algumas a gente já tem ali nativas para quem é em nuvem, os plugins nativos aí para Google, Azure e Oracle, isso já está em andamento. A gente tem a parte também que está aí para os novos clientes, para os clientes aí futuramente, a parte do single sign-on, o MFA, o reset de senhas para os RPs também, além de inteligência artificial. Acho que é um dos pontos aí que dá para esperar aí pelo Corpia também. Perfeito. Obrigado aí pela explicação. Nós não tivemos nenhuma pergunta aqui no chat, se vocês, do nossa audiência aqui, se vocês tiverem alguma pergunta aqui para o Alexandre ou para a Daiane, por favor, coloquem aí no chat. Eu reparei que a hora que eu falei do chat mais cedo, ele estava bloqueado, eu liberei, assim que a Daiane começou a falar, eu observei aqui e liberei o chat. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, nós estamos aqui para esclarecer aí nesses minutos finais o que vocês desejarem. No mais, eu agradeço enormemente aí a participação do Alexandre mais uma vez, essa parceria de sempre, né, Alexandre? A gente precisa ir aí precisa ir em Farroupilha de novo comprar umas blusinhas naqueles negócios lá para a família, cara. Naquelas lojas que tem aí do lado que são fantásticas aí na Serra Gaúcha. Bom, temos aqui uma pergunta para você, Alexandre. Quanto tempo levou para a implementação do projeto na empresa? Olha, a implantação levou em torno, acho que foram mais ou menos ao total uns 2 anos. Uns 2 anos, né? Mas depois da Ah, implantação, continuou a evolução dele para não, integrar não, com o isso não resto, né? para, né? A Isso não implantação da para. primeira etapa daquilo que a gente tinha se proposto a integrar com o sistema, né? Sim. Depois, claro que a gente vai, é um PDCA contínuo, né? Então, Uhum. você vai integrando novos sistemas, ajustando novas melhorias. A Dynamics sabe que a gente tem algumas demandas aí que a gente está pedindo, que a gente entende que são funcionalidades que estão fazendo falta para nós. Então, assim, são coisas que não param, né? A gente precisa estar sempre evoluindo e se atualizando. Você falou isso, aí vai uma pergunta para ti. O Corpia tem te auxiliado aí nessas demandas adicionais e de novas funcionalidades? Eles têm te atendido bem aí? Como Não, a é que é dinâmica é esse bem relacionamento? aberta, é Porque eu bem acho, aberta. É, a né? dinâmica é bem aberta a esses requisitos que a gente acaba conversando e vendo como importantes, né? Como a gente sabe no dia a dia, a gente está tratando dessa questão, novas funcionalidades acabam caindo de maduro, digamos assim, né? A gente Aham. percebe a falta delas e a gente conversa com a Dynamics, eles entendem que é uma funcionalidade que agrega a solução e vai servir para outras companhias, com certeza a gente É. consegue chegar num denominador comum. Isso é bom, porque eu sinto, eu já implantei vários IBMs e uma das coisas que me chama atenção muitas vezes é isso, né? Você demandar
do fabricante alguma coisa e ele poder te ouvir. Tá certo que às vezes demora um tempo, tem ali o tempo de roadmap, e, né, é natural, Sim, mas o fato dele estar pronto para te ouvir, eu acho que é um diferencial bacana aí que você citou. Acho que vale a pena a gente reforçar isso para o nosso público aqui, tá? Bom, com certeza. não temos mais nenhuma pergunta no chat. Agradeço, Alexandro. Maravilhoso a sua Foi um prazer participação. participar. Muito obrigado, né? Sempre que você precisar, conte com a gente aqui. Da mesma forma. Daiane, obrigado também pela explicação, pela disposição aí, disponibilidade para estar com a gente aqui nesse webinar. E a todos, agradeço a participação. Eu tive uma falha aqui no começo, que eu não falei quem eu era, então vou falar agora no final. Eu sou o Kleber Mello, sou proprietário da Mindsec, a gente é parceiro da Corpia, como revenda e como implantação, e temos ajudado aí em diversos projetos de gestão de identidade ao longo do tempo e várias outras situações aí também, podem contar com a gente. Esse vídeo desse webinar vai estar publicado no canal do YouTube da Mindsec, né? Podem procurar lá nos canais Mindsec que vocês vão encontrar, a gente vai publicar depois lá e deixar disponível para todos. E também nós temos aqui o blog Minuto da Segurança, que a gente já tem aí mais de 1 milhão, já atingimos, o Alexandre, mais de 1.100.000 visualizações no nosso Ó, blog, rapaz. Poxa, muito bom. é um negócio bacana. Toda semana sai aí as newsletters para todo mundo, então convido a todos para Sempre conhecer acompanho. e também assinar aí as nossas newsletters, minutodasegurança.blog.br. Obrigado a todos, tenham uma boa semana e vamos em frente. Um Obrigado, gente. abraço. Obrigado a Bom dia a todos. Um todos. abraço Tchau, para todo Obrigada, tchau. mundo. até mais. Até Tchau, logo. tchau. Tchau.